Paulo Mota, e o diretor da Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira Orçamentária Estadual, DEFAFOI, senhor Renato Monteiro, para ministrar a palestra com o tema Prestação de Contas Anuais, Resolução número 003/2024 do TCE-AL. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer, antes de iniciar o nosso painel, agradecer à Escola de Contas, na pessoa do diretor técnico aqui presente, Perrone Tojal, por esse encadeamento dessa primeira parte desses painéis. Primeiro com o doutor Diego, com essa brilhante apresentação aqui, com foco no cidadão, e agora o nosso procurador do Ministério Público, doutor Gustavo, que traz também importantes informações acerca da prestação de contas de gestões e outras informações muito interessantes para esse tipo de jornada itinerante, que ela tem esse foco no cidadão, nessa aproximação. Então, essa jornada, ela deixa a gente muito feliz, nós do Tribunal de Contas, que fazemos a parte de controle externo, essa aproximação. E parabenizar também aqui a conselheira, diretora da escola, conselheira Maria Cleide, que esse evento eu considero como se fosse um tabernáculo do conhecimento. Ela traz aqui essa junção, aperfeiçoamento, e traz aqui a presença nossa, que estamos aqui no Tribunal de Contas, vários técnicos, vários diretores, pronto para prestar informações a todos e qualquer que estejam aqui presentes. Vamos iniciar o nosso painel. Antes também de iniciar, eu quero também informar e comunicar que esse painel nosso, ele conta com a presença e a participação de toda a equipe técnica da DEFAFON, DEFAFOI, DEFASENF, e eu quero registrar aqui a presença da colega Laís Evangelista, que muito contribuiu para que esse painel, que a gente possa aqui apresentar e trazer o melhor para todos que estão aqui presentes. Eu conto com eu digo sempre, né, com a luxuosa companhia do meu amigo, diretor, mestrando, Renato Monteiro, que fará a segunda parte desse nosso painel. Renato, esses são os 3 objetivos, os 3 eixos que nós vamos tratar hoje, que são contextualização da prestação de contas de governo, a Resolução Normativa 03/24, que é essa que está em vigor hoje para a conta de governo, e, por fim, os novos critérios de análise da Resolução Normativa 03/24. Prestação de contas. No contexto municipal, refere-se a esse processo, onde os gestores municipais têm o dever de prestar anualmente sobre a sua execução orçamentária e financeira, sobre as suas ações e políticas e as políticas públicas implementadas no exercício financeiro em curso. A Resolução Normativa 03/24, essa que está em vigor a partir de 2025, não é? Mas a gente, antes de passar, a gente tem que fazer menção a 01/2016, que foi com relação à conta de governo até 2023, o exercício era analisado com base nessa resolução complementada pelo ato da presidência 104/23. Mas a resolução 01/2016, ela deixa de vigorar para as contas de governo. Mas vale ressaltar e lembrá-los que para a conta de gestão, ela continua as contas de gestão à luz da 01/16. A 03/24, ela traz algumas novidades. Uma novidade muito interessante, muito importante, que é o manual de prestação de contas.
ele, por simetria, o ASTN emite todo ano o Manual Técnico de Orçamento. E ele, cada ano, ele atualiza. Então, esse manual, traz para o gestor a possibilidade dele acompanhar e o Tribunal de Contas não se fazer necessário, a cada ano, fazer uma alteração na resolução. Isso demandaria tempo e trabalho. E aí, agora eu trago para vocês o QR Code do Manual da Prestação de Contas. E eu vou dar um tempinho para que, se vocês tiverem interesse, posicione os celulares e façam o acesso, por gentileza. Conseguindo? Posso continuar? Tranquilo, posso continuar? A resolução 0324, ela traz também outra novidade, que é a questão do prazo. Ela estabelece um prazo fatal, 30 de abril do exercício subsequente. Mas esse ano, de 2025, como o primeiro ano, a Associação dos Municípios, capitaneada pelo prefeito Marcelo Beltrão, através de solicitação de vários gestores municipais, fez uma demanda para o presidente do Tribunal de Contas e, excepcionalmente, esse ano, ele permitiu a retificação até 30 de maio do ano de 2025. Mas isso só este ano. A partir do próximo ano, o prazo para a entrega das prestações de conta de governo será 30 de abril. Outro ponto importante, a assinatura dos titulares e responsáveis. O gestor, o prefeito, o contador e o controlador. Aqui tem algum controlador? Vou ressaltar e lembrá-los da importância do controlador. O controlador está em linha com o gestor municipal. E tem uma coisa interessante que eu vou frisar aqui. Quis o legislador, na Constituição de 88, no seu artigo 74, que ele diz o seguinte, que o controlador, ele tem por obrigação, né, de observar qualquer irregularidade, ele tem que comunicar ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária desse ato irregular, ilegal, que o gestor, que o município venha cometer. Então, é muito importante que o controlador, que os gestores atentem para a importância e o controlador também a importância. Isso não quer dizer em detrimento dos outros secretários, mas a importância dele, porque a prestação de contas ela é encaminhada com a assinatura do gestor, do contador e do controlador. Veja, então ele tem que estar em linha e em consonância absoluta com o contador e com o gestor, porque ele tem esse papel de consolidar no seu relatório de gestão, no seu relatório de controle interno, quando ele vai ser enviado na própria prestação de contas, com todas as informações de toda a gestão. Então, veja bem a importância do controlador externo na estrutura municipal. Outro ponto também novo da nova resolução. As informações terão que vir no PDF nato digital. O que significa PDF nato digital? É que o PDF já nasce digital, ele já nasce PDF. Ele não é uma cópia, ele não é uma informação que você faz uma digitalização. Que isso gerava, anteriormente, problemas na análise pela instrução processual na diretoria, bem como nas outras instâncias, no Ministério Público e no próprio gabinete do conselheiro relator. Então, é bom observar essa questão da remessa de documentos. E outro ponto, né? A remessa de documentos... O sistema, em 2024, esse ano, que trata das prestações de contas do exercício de 24, que foi entregue até agora, com prazo dilatado até o dia 30 de maio, este ano, primariamente, ela vem no sistema ETCE.
o e-contas, e de forma subsidiária e secundária, e metadados. O que são metadados? Assim, eu acho que todos têm conhecimento, acredito que sim. Metadados são dados estruturados, são dados informados, organizados, de forma que ele que traz uma informação mais precisa para que a diretoria técnica e os outros setores possam analisar. O ano que vem, em 2025, que a prestação de contas será entregue até abril, porque no próximo ano a prestação de contas não terá o prazo relaxado até o dia 30 de maio, será até 30 de abril. Será diferente, de forma diferente. Os metadados virão de forma no SIAP, que é o sistema, de forma primária, e o ETCE, no ETCE, de forma secundária ou subsidiária. Renato, deixa eu... Volta um pouquinho. Mais um para trás, voltando. Queria ressaltar aqui a questão do e-contas. O e-contas é um projeto que se encontra ainda nesse ano, é um projeto ainda piloto, ele está ainda na fase de homologação, o e-contas, que é uma evolução bastante significativa na análise das prestações de contas, vai dar uma celeridade fenomenal ao Tribunal de Contas, à diretoria, na instrução, como no Ministério Público e no Gabinete dos Conselheiros, mas esse ano ele ainda apresentou algumas inconsistências nas informações fornecidas pelos senhores gestores, e aí não deu ainda confiança para que a gente pudesse utilizá-lo, o e-contas, este ano. E também vale lembrar aos senhores gestores que desde janeiro deste ano, os senhores já estão encaminhando as informações, as remessas, desde janeiro deste ano, as remessas que serão utilizadas no próximo ano no sistema. Porque o sistema e-contas, ele será um sistema similar ao sistema da Receita Federal. Praticamente, a diretoria irá fazer uma validação das informações na prestação de contas. Mas cabe lembrá-los que as remessas estão sendo enviadas e que observem essas remessas de forma para que no próximo ano não haja problema de inconsistência nessas informações. Agora, passamos agora para o RELTEC, é o relatório técnico emitido pela diretoria de Fiscalização Municipal. Esse relatório técnico preliminar, o relatório, como bem falou o procurador do Ministério Público, ele é protocolado, ele é autuado e ele é distribuído para o técnico da diretoria de forma randômica. A cada ano, um técnico que analisou uma prestação de contas do município de Anadia, no ano seguinte, o mesmo técnico não analisa. Existe essa preocupação para que não haja nenhum problema de vício ou de outra coisa que valha. O relatório preliminar é a fase inicial, onde ele vai analisar e ele vai elencar os achados que vai subsidiar no envio, nesse primeiro momento, para o gestor, para que ele possa subsidiar o gestor no seu contraditório para a defesa. Vale lembrar que esse relatório preliminar, ele não é conclusivo ainda. Ele vai para o gestor, que terá o prazo regimental para fazer o seu contraditório para a defesa. Achados. Os achados são aqueles pontos na análise do técnico encontrados durante a análise da prestação de contas. O achado nada mais é do que o que se espera, a diferença entre o que se espera e no que é encontrado. Essa diferença é um achado. Os achados, na própria prestação de contas, logo no início, depois da introdução, ele tem um glossário informando detalhadamente o que é cada um dos achados. Nesse primeiro momento, os achados ainda não serão ainda imputados com esse nível de irregularidade, que é a omissão, que é o dano, que causa um dano ao erário, que é uma omissão de dever de prestar conta, um ato ilegal, um ato ilegítimo, que
que pode gerar esse dano ao erário. A inconsistência, que já está dizendo, é uma pequena distorção dos registros contábeis e financeiros. E a impropriedade é uma deficiência, é uma falha de natureza formal, mas isso também ele tem um potencial grande de gerar uma infração de normas. Agora, tratando no momento que é notificado o gestor municipal, e vale aqui lembrá-los que a notificação ela vai para o gestor municipal. Ela é encaminhada para o gestor municipal, mesmo que a prestação de contas tenha sido encaminhada pelo procurador, ou pelo controlador, ou pelo secretário de Finanças, mas o preliminar ele é encaminhado para o gestor. E cabe lembrá-los que a Instrução Normativa 0118, que atualiza o CARDUJ, que é o cadastro, é bom que observem que faça esse cadastramento anualmente, essa mudança no cadastramento, a alteração no cadastramento, e que também eu aconselho os gestores municipais que deleguem o acesso ao seu e-mail, devido às múltiplas atividades do gestor, para que eles sempre esteja observando e acessando o seu e-mail. E a notificação ela é feita, tem 10 dias corridos para o gestor abrir a notificação. Passados 10 dias, se ele abrir no 10º dia, ele tem 15 dias úteis para ele se defender do contraditório e ampla defesa. Opa, doido agora. Volta, Renato. Aí. Aqui é um exemplo prático aqui. Se no dia 5 de maio, eu emito a notificação para o gestor, encaminho a notificação para o gestor, do dia 6 ao dia 15 do corrente mês, ele tem esse prazo, ele pode, no primeiro dia ali, no dia 6, ele pode abrir. Se ele abriu no dia 6, ele vai ter 15 dias úteis para se defender. Se ele deixar para abrir no dia 15, ele vai ter 15 dias a partir dali. Então, é 15 dias do momento que ele visualizar. Não é 10 mais 15. Se ele não visualizar nos 10, ele tem mais 15. Entendeu? Se ele visualizar no primeiro dia, após a notificação, ele vai ter 15 dias úteis. Agora, a situação dos achados após o contraditório e ampla defesa. Após o relatório ser emitido, ser encaminhado, passado o prazo dos 10 dias, dos 15 dias úteis, o relatório retorna à diretoria. Isso aqui, na hipótese do gestor se defender. O gestor também pode não se defender. Se ele não se defender, terá um outro caminho. Mas ele se defendendo, o técnico, esse relatório será novamente distribuído para o mesmo técnico que emitiu o relatório preliminar, que ele vai observar todos aqueles achados elencados no relatório preliminar, e aí ele vai observar aquele relatório que ele foi reiterado pela unidade técnica no contraditório, ele será mantido. Se ele for esclarecido e solucionado, aí é considerado sanado na análise do relatório conclusivo que está sendo analisado pelo técnico. E tem um afastado. O técnico também pode cometer também reconhecer que foi indevido aquele achado, a imputação daquele achado. Agora temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, vocês vão observar que na prestação de contas, o achado ele tem essa nomenclatura, II01, II02, que são irregularidade, impropriedade e inconsistência. Pode ser um dos três, né? Então, ausência, no caso de um achado, exemplo, do extrato bancário, o técnico solicita o gestor que ele informe na sua defesa e encaminhe os referidos extratos. E aí o gestor não encaminha os extratos.
Então, esse achado é considerado pela unidade técnica e mantido como uma irregularidade. Exemplo 2. A ausência de comprovação para abertura de crédito especial, adicional especial. Também o técnico solicita, no seu preliminar, ao técnico que ele terá o direito dos 10 dias corridos, os 15 dias, para ele se defender no contraditório e ampla defesa. Nesse caso, o gestor envia a lei que autorizou, envia um quadro demonstrativo da abertura do crédito adicional especial. Nesse caso, o achado, após o contraditório e ampla defesa, ele é considerado como sanado. Terceiro caso, terceiro exemplo, ausência de assinatura no balanço orçamentário, no financeiro, no patrimonial e em outros documentos. Pede-se que o gestor apresente esclarecimento sobre o fato. Nesse caso, tem acontecido muito por conta daquela assinatura eletrônica do GOV. Muitas vezes os documentos não apresentam como assinatura. E aí o gestor esclarece esse fato. Não sei quando o gestor encaminha um documento na formato digital, ele não aparece. Então, o gestor esclarece e esse achado no contraditório ampla defesa é considerado afastado pela unidade técnica, lá no seu relatório conclusivo que ele está elaborando. O relatório técnico conclusivo, ele vai ter 3 possibilidades. Ele pode ser considerado regular, regular com ressalva ou irregular. Depois da análise de todos os achados, uma quantidade geralmente grande de achados durante a análise do preliminar e no conclusivo, após essa análise, na parte da instrução da diretoria, o técnico ele vai analisar e vai observar se ele conformidade legal, legitimidade e exatidão dos demonstrativos, ele é considerado regular. Se todos os achados forem sanados, afastados, e alguns até considerados ainda que não foram sanados, mas que não de grande relevância, ele é considerado regular. Se houve algumas impropriedades formais sem danos expressivos ao erário, ele é considerado regular com ressalva pela unidade técnica. Essa opinião, ela não é vinculante, como bem frisou o nosso procurador Gustavo aqui. As opiniões da diretoria técnica, ela é opinativa e ela é no âmbito da instrução processual na diretoria. Irregular, quando o técnico, após analisar todos os achados, ele não consegue, com o pedido, com a solicitação da unidade técnica para que ele esclareça, solucione, ele não consegue solucionar. E aí, esse relatório é considerado que tem infrações graves e ele é considerado irregular, porque repercute tanto na parte patrimonial, orçamentária, financeira, e resulta em grandes danos ao erário. Chegando aqui ao final dessa primeira parte do nosso painel, eu faço aqui alusão aqui à questão da segregação de funções. A unidade técnica, ela emite o preliminar, é encaminhado por contraditório e ampla defesa, ele é retornado, ele é distribuído novamente para a unidade, para cada um dos técnicos, aquele que analisou o relatório preliminar, é emitido um relatório conclusivo, passa pela análise criteriosa da diretoria e ele é encaminhado para o Ministério Público de Contas para o seu parecer, que, por sua vez, encaminha para o gabinete do conselheiro relator, que ele tem, e o colegiado que tem a função judicante para a emissão do parecer prévio. Antes de passar para a terceira parte aqui segunda parte do nosso painel, eu queria, no contexto da resolução normativa 03/24, 3 pontos que vale a gente aqui ressaltar, que o Renato irá tocar agora por diante.
primeiro é com relação aos instrumentos de planejamento, a LOA, a LDO e o PPA, e os créditos adicionais. Porque nessa análise agora, nessa resolução agora, com relação aos créditos adicionais, as informações com relação aos créditos adicionais, é muito importante que os senhores gestores, contadores, controladores aqui presentes, observem que serão encaminhados por fonte. É uma forma mais profunda de análise dos créditos adicionais. O segundo ponto é a gestão fiscal. É a receita corrente líquida, que ela impacta diretamente ali na pessoal, impacta na saúde, impacta na educação, tem essa questão. E o terceiro ponto, que também estamos analisando de forma bem contundente, é com relação às emendas parlamentares. Então, esses 3 pontos, nesse contexto da resolução normativa, o Renato irá agora dar continuidade ao nosso painel. Pessoal, boa tarde já, né? Vou tentar ser um pouco breve, desculpa a rouquidão, em razão do horário, mas eu vou tentar trazer os contextos aqui em termos técnicos, mas de forma mais didática possível, tá bom, pessoal? Bom, agora que o Paulo já trouxe para vocês toda a contextualização das prestações de contas, da nova resolução 0324, que disciplina tanto o envio dos documentos quanto a análise por parte da unidade técnica, eu vou trazer para vocês o que é que muda a partir de agora em termos de análise por parte do Tribunal de Contas, começando aqui pelos aspectos orçamentários, notadamente os créditos adicionais. Os créditos adicionais, conforme a Lei 4.320, são autorizações para despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no orçamento. E a própria lei ela traz 3 tipos de créditos, que são eles, os suplementares, que é para o reforço de uma dotação que já existe no orçamento. Então, supondo que já está fixado no orçamento a construção de uma escola, e no decorrer do orçamento o gestor perceba que aquele recurso originalmente fixado na LOA não é suficiente para a construção, para a conclusão daquele empreendimento. Então, ele pode, por meio da abertura de um crédito suplementar, reforçar essa dotação e assim concluir a obra da escola. Os créditos especiais são aquelas despesas que não foram inicialmente contempladas na LOA. Então, tomando como base o contexto da escola, supondo que o gestor ele decida construir um ginásio em frente àquela escola, ginásio esse cuja construção não estava inicialmente prevista no orçamento. E como é que ele pode proceder à construção desse ginásio? Por meio da abertura de um crédito especial. Não é? E os créditos extraordinários são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como caso de guerra, calamidade. Então, nesse contexto, supondo que esse município ele enfrenta uma enchente, uma calamidade, e o gestor precise alocar as comunidades que foram afetadas pelaquela enchente na escola, comprar mantimentos, para isso ele pode se utilizar de um crédito extraordinário. Mas o que é que isso implica em termos de análise, em termos de vocês que contribuem para o gestor na tomada de decisão? Que por se tratarem de despesas, o artigo 43 da Lei 4.320 diz que os créditos especiais e suplementares, eles precisam da existência de um recurso para que a despesa ocorra. Ou seja, não há execução de despesa sem recurso disponível. E a própria lei ela elenca 4 tipos de recurso. O excesso de arrecadação, que nada mais é do que quando a arrecadação do município ela supera aquele valor que foi inicialmente previsto no orçamento. O superávit financeiro, que é a diferença entre ativo e passivo financeiro, diferença positiva, é uma sobra de recurso financeiro ao final do exercício. Então, essa sobra, no exercício seguinte, ela pode ser utilizada mediante créditos adicionais. A anulação parcial ou total de dotação, que é quando eu cancelo uma dotação, determinada dotação, e transfiro para uma outra dotação. E, por fim, operações de crédito que são espécies de empréstimo. Existem outras ainda, como a reserva de contingência, que está prevista no Decreto-Lei 200, mas eu quero focar nessas 4 aqui. E em termos de Tribunal de Contas, de Resolução 0324, o que é que muda a partir de agora? O Paulo bem frisou. A partir de agora, a abertura de crédito
por excesso de arrecadação e por superávit, ela passa a ser analisada por fonte de recurso e não mais por valores globais. Eu gostaria que vocês guardassem esse termo, valor global. E qual é a vantagem de se trabalhar com fonte? O que é fonte? O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ele nos ensina, ele leciona que fonte de recurso é um agrupamento de receitas com as mesmas regras, mesmas normas de aplicação e despesas. Ou seja, é um indicador, é um classificador, é um código que para a receita vai indicar a destinação daquele recurso. É como se a receita recebesse um carimbo e por meio desse carimbo, desse código, eu vou saber para onde aquela receita vai. E no viés da despesa, ele indica a origem do recurso. De onde é que está vindo esse recurso para custear a despesa? E aí o MCASP, tanto o MCASP como o MTO, ele diz que existem dois tipos de fontes. As vinculadas, que são aquelas fontes que existe uma vinculação entre origem e aplicação do recurso, como é o caso do Fundeb. Os recursos do Fundeb, eles são vinculados à despesa no âmbito do próprio Fundeb. E existe ainda as não vinculadas, que é quando há uma livre alocação entre origem e destinação, como em regra as receitas de imposto em razão do princípio da não vinculação ou não afetação. E aí o MTO, que é o Manual Técnico Orçamentário, ele vai nos ensinar qual a vantagem de se trabalhar com fonte de recurso. Diante de todo esse contexto, por que se trabalhar com fonte de recurso? Porque ele nos auxilia no atendimento do disposto no artigo 8º, parágrafo único da LRF, que ele diz que recursos legalmente vinculados à finalidade específica devem ser utilizados exclusivamente para atender o objeto da sua vinculação. Se o município ele arrecada Fundeb, que é um recurso vinculado, o município, o gestor, não pode agir de forma diferente se não aplicar esse recurso no próprio Fundeb. Isso se aplica também para os créditos adicionais. Se o gestor teve um excesso de arrecadação no recurso do Fundeb e ele decida abrir um crédito adicional para utilizar esse recurso, mediante excesso de arrecadação, obrigatoriamente essa despesa tem que ser no âmbito do Fundeb. E veja que a lei vai além. Ela diz, ainda que em exercício diverso daquele que ocorreu o ingresso. Ou seja, se o gestor ele recebeu o recurso do Fundeb em 2025 e ele não utilizou 100% esse recurso, a legislação permite ele deixar 10%, no ano seguinte, por esse recurso ser vinculado, obrigatoriamente ele tem que destinar ao Fundeb. Tá? Aliado a isso, eu trago uma jurisprudência do Tribunal de Contas do Mato Grosso, em que no seu voto o conselheiro destacou, o conselheiro relator, que a análise, a abertura, aliás, de crédito adicional por excesso de arrecadação e por superávit, elas devem observar concomitantemente o disposto no artigo 43, que é aquele que eu falei que elenca as fontes, combinado com o disposto no artigo 8º, parágrafo único da LRF. Isso nos mostra que tanto a jurisprudência quanto os normativos, eles reforçam a necessidade de se trabalhar com fonte de recurso. E nesse contexto, a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da portaria 710/2021, ela padronizou as fontes de recurso no âmbito de DF, estados e municípios. Então, eu gostaria que os senhores tirassem uma foto, decorassem esse número, porque essa codificação ela é padronizada. Aqui é só um recorte, tá? Da fonte 500 a 999, eu trouxe só da 500, 501, 540. Todas essas fontes são padronizadas. Então, o município de Maragogi, o município de Maceió, o município de São Paulo, todos eles devem observar essa codificação. E nós do tribunal, quando formos analisar, nós analisaremos à luz dessa portaria da STN 710. Tá bom? Então, diante disso tudo, eu vou trazer um exemplo que eu acho que fica mais fácil de consolidar o entendimento. Esse aqui é o quadro que vocês enviaram na prestação de contas da abertura de crédito por excesso de arrecadação já por fonte de recurso. E aí eu vou fazer um recorte para facilitar aqui o entendimento. Imagina que nós lá, na diretoria, como o Paulo falou, a prestação de contas entrou, a Laís está lá analisando a prestação de contas e ela viu que o município X abriu
créditos adicionais por excesso de arrecadação utilizando duas fontes. Na fonte 599, que aqui, outros recursos vinculados à educação, ele abriu créditos no valor de R$70 mil a título de excesso de arrecadação. Já na fonte 602, recurso destinado ao SUS, abriu 10 mil. E onde é que a gente, no tribunal, vai verificar se houve ou não excesso de arrecadação correspondente para custear esses créditos adicionais? Nesse quadro aqui que vocês também viram nas prestações de contas. Enquanto aquele demonstra os créditos abertos por excesso, esse demonstra a apuração do excesso também por fonte. E a gente visualiza aqui que na fonte 599, o município evidenciou 73 mil de excesso de arrecadação, enquanto na fonte 602, 8 mil apenas. E qual é a conclusão que o auditor vai chegar quando ele estiver fazendo sua análise? A seguinte, que os créditos abertos por excesso na fonte 599, no valor de 70 mil, eles guardaram excesso de arrecadação suficiente na medida em que o valor apurado supera o valor utilizado. Ou seja, o município apresentou 73 mil de excesso de arrecadação, utilizou 70. Então, ok, não há que se falar em qualquer irregularidade aqui. Caso diverso ocorre na fonte 602. O gestor abriu R$10 mil de excesso de arrecadação durante o exercício, porém o município só evidenciou R$8 mil de excesso de arrecadação. Com isso, nós temos o quê? Um apontamento, como o Paulo falou aqui, um achado de auditoria, cabendo ao gestor se justificar em âmbito de defesa. Tá? E aí vocês lembram que eu falei lá no início, a palavra valor global? Antes dessa resolução 03 de 2024, os documentos que a gente recebia de prestação de contas, eles não classificavam as despesas por fonte de recurso, bem como o excesso de arrecadação por fonte de recurso. Então, a gente tinha que observar só o valor global, que é o quê? Que é o somatório de tudo. Então, perceba, se eu pegar aqui o valor global dos créditos abertos por excesso, eu tenho R$80 mil, que é o somatório. Se eu pegar o valor apurado de excesso, eu tenho 81 mil. Então, percebam que eu não ia identificar essa inconsistência, essa irregularidade. Então, daí a importância de a gente apurar o excesso de arrecadação e os créditos adicionais também abertos por excesso de arrecadação por meio dos valores fonte de recursos individualizados e não mais por valores globais, porque isso reflete a prestação de contas, como o doutor Gustavo bem frisou, ela tem que refletir, e como o doutor Diego também falou, do TCU, ela tem que transmitir com clareza a realidade da aplicação dos recursos públicos naquele exercício. Então, nada melhor do que você ter uma prestação de contas levada para o tribunal, apurada por meio de fontes de recursos, já em consonância com o que diz a jurisprudência consolidada, com o que diz os normativos. E aquilo você ter a clareza também, até no decorrer do exercício, de ter um maior controle. Né? Se você faz, ao longo do exercício, a apuração do excesso de arrecadação e superávit financeiro por fonte de recurso, você tem um melhor controle. Então, você vai verificar se, de fato, aquela receita apresentou ou não excesso de arrecadação de forma individualizada, e aí você evita esse tipo de situação aqui, tá? Lembrando que isso é só um exemplo, é um caso fictício, que a gente não trouxe nenhum caso concreto aqui para vocês. No âmbito do superávit financeiro, que é outro recurso para abertura, ocorre a mesma análise, por fonte de recurso. Então, supondo que o município ele abriu créditos adicionais por meio de superávit financeiro, na fonte 540, que é a fonte do Fundeb, no valor de R$17 mil. Ele abriu outros créditos na fonte 600, no valor de R$11 mil. E aí, tal qual ocorre no excesso de arrecadação, a gente também tem um quadro de apuração do superávit por fonte. E aqui a gente identifica que na fonte 540, quando eu faço a equação de ativo financeiro menos passivo financeiro, eu identifico que houve um superávit financeiro de 19 mil. Já na fonte 600, eu tive um superávit de 18 mil. E aqui, em ambos os casos, o gestor abriu os créditos com superávit financeiro correspondente, na medida em que
o valor apurado supera o valor aberto. Um outro ponto de destaque que a gente traz para vocês, que não é nenhuma novidade, existe um artigo na revista do TCU de 2005, depois vocês pesquisem na internet, créditos adicionais versus remanejamento, transferência e transposição de recursos. Desde 2005, a doutrina já nos leciona que esses institutos eles são diferentes, tá? Eles não se confundem, que é a anulação total ou parcial de dotação com remanejamento, transferência e transposição de recurso, que eu vou chamar agora de RTT. E o que seria anulação total ou parcial de dotação? É, de acordo com o artigo 43 da Lei 4.320, recurso para abertura de crédito adicional. Sempre que você vê o termo anulação de dotação, você está falando de crédito adicional. Já remanejamento, transferência e transposição são realocações orçamentárias extraídas diretamente do texto constitucional. Enquanto a anulação existe desde 1964, que é à luz da Lei 4.320, esses institutos aqui, RTT, é novidade trazida pela Constituição Federal, tá? Mas o que vem a ser, então, RTT, né? Tão falado. E aqui eu trago os conceitos, que lá nesse artigo de 2005 já existia. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, desde a 9ª edição, passou a adotar, e agora o Tribunal de Contas normatizou isso por meio do Manual de Prestação de Contas. Então, agora nós, no Tribunal de Contas, já estamos analisando e diferenciando o que é um remanejamento, uma transposição, uma transferência, e o que é uma anulação. E o que é remanejamento? O colega ali levantou a mão. Renato, sem querer ensinar para nosso vigário, mas essa sua conceito aí sobre remanejamento, transposição e transferência, aí ninguém erra mais nunca. Só observar isso aí do Renato aí. Obrigado, meu amigo. É o seguinte, pessoal, remanejamento é sempre que eu transferir recurso de um órgão para o outro. Se eu estou anulando dotação, anulando aqui em termo geral, tá? Se eu estou cancelando a dotação de um órgão e transferindo para um outro órgão, isso não é crédito adicional por anulação, isso é um remanejamento. E aqui o exemplo, ó, eu estou cancelando o recurso da Secretaria de Administração e reforçando o recurso da Secretaria de Educação. Estou mudando de unidade orçamentária. Isso não é crédito adicional, isso é um remanejamento. A transposição é quando dentro do mesmo órgão eu mudo o programa. Então aqui eu estou modificando o recurso, anulando ali, lembrando que anulando aqui é termo geral, tá, pessoal? Eu estou cancelando o recurso da Secretaria de Educação para a própria Secretaria de Educação, ou seja, estou mantendo o órgão. Mas vejam que eu estou mudando o programa, está saindo recurso do programa Ensino Infantil e está indo para o programa Ensino Fundamental. Tá? Por fim, transferência é quando, dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo programa, eu mudo a categoria econômica da despesa. Então, aqui eu estou mudando recurso dentro da Secretaria de Educação, dentro do programa Educação Infantil, mas eu estou tirando recurso de despesa corrente para despesa de capital. Percebam que essas mudanças, elas são mudanças que a gente considera relevantes dentro da estrutura do orçamento. Por isso, elas precisam de autorização legislativa específica, ou, de acordo com a melhor doutrina, a LDO também pode ser instrumento, desde que se estabeleça um percentual razoável. Tá? E, diante disso tudo, o que é que vem a ser, então, a anulação? A anulação é conceito residual. É quando eu faço alteração de recurso dentro do mesmo órgão, mesmo programa, mesma categoria econômica, mudando de elemento de despesa ou mudando de GND. Por exemplo, dentro de despesa de capital, eu mudo de investimento para inversão financeira, vice-versa. Tá bom, pessoal? E aqui é o exemplo, tá? A gente tem esse quadro hoje que vocês, nas prestações de contas, já começaram a enviar, distinguindo o que é remanejamento, transposição e transferência. E aí, no decorrer das palestras que o tribunal, quando estava fazendo essa discussão,
desenvolvendo esse manual, ele abriu palestra ao jurisdicionado, e nos corredores a gente via alguns contadores, controladores, pessoal de planejamento, criticando assim, rapaz, isso é um problema para a gente, pessoal. Não é um problema, é uma solução, porque a partir de agora o município passa a ter 2 limites. Você pode aplicar um limite na LOA razoável para anulação, e na LDO você coloca um limite razoável para remanejamento, ou numa lei específica. Você vai ter 2 limites. Então não há que se falar em perda, não há que se falar em prejuízo para o gestor municipal. Avançando agora em âmbito de gestão fiscal. Gestão fiscal a gente teve diversas mudanças, mas aqui eu quero destacar 2, né? Que é no âmbito das emendas parlamentares, como o Paulo já adiantou, e no âmbito das deduções que compõem a receita corrente líquida. E o que é emenda parlamentar? A emenda parlamentar é uma prerrogativa do Poder Legislativo para aperfeiçoar o orçamento. Então, no Brasil, o que vigora é o regime orçamentário misto. O Poder Executivo ele elabora a proposta orçamentária, envia para a Casa Legislativa, que vai discutir, aprovar e, eventualmente, aperfeiçoar por meio de emendas aquele orçamento. E aí existem 3 tipos de emendas que eu quero destacar. As individuais, impositivas, que elas se desdobram em especiais, que é o que a mídia chama de emenda PIX. Na verdade, elas são chamadas de emendas individuais especiais, e tem as de finalidade definida. Existem ainda as emendas impositivas de bancada e as emendas de relator geral, que é a emenda RP9. E esse é o quadro que vocês passam a enviar também agora nas prestações de contas, que é o quadro das emendas parlamentares recebidas pelo município, agora individualizada, o que é uma emenda especial, o que é uma emenda de finalidade definida, individual, de bancada, emenda de relator, e por ente transferidor, se é a União que fez aquela emenda, se foi o Estado que fez aquela emenda, tá? E aqui eu quero destacar, se possível, tirem uma foto disso aqui, pessoal, que era um achado recorrente nos relatórios da gente em 2022, através, como a gente diz, todo achado de auditoria, o apontamento, ele tem um caráter pedagógico. Então, a partir de 2023, as prestações, a gente já começou a ver a coisa mudar de forma positiva, que é o seguinte: de acordo com o artigo 66 da Constituição, ele diz que transferências obrigatórias da União, que são as emendas impositivas, previstas nos parágrafos 11 e 12, que são as impositivas individuais e de bancadas, e aqui que eu quero destacar, destinada ao município, não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para limites de despesa com pessoal. E qual é a lógica desse contexto? Pessoal, emenda parlamentar é recurso ordinário. O município não sabe se vai receber emenda parlamentar todo ano. Então, por isso, ele não pode comprometer esse recurso com gastos continuados, que é o caso de gasto com pessoal. Então, como é que o município faz para deduzir isso? Lá na receita corrente líquida dele, lá tem 100 milhões de reais. Daqueles 100 milhões de reais, ele tem que identificar ali o que é que foi recebido a título de emenda, retirar, para só então ele poder verificar o quanto daquilo ali ele pode gastar com o pessoal. E a gente tem um quadro específico, que é uma novidade também da nova resolução, e aqui, eu não sei se o laser está pegando, não pega, mas está destacado em vermelho ali, ó. Ali que vocês vão destacar quais são as emendas que o município recebeu, tá? Para que possa só então, desse valor residual, ver o quanto se pode aplicar em gasto com pessoal. E aqui eu quero fazer uma observação. Não são todas as emendas recebidas pelo município que ele tem que destacar, descontar. São só aquelas que, à luz do ente transferidor, é uma despesa corrente. À luz do município que recebe, uma receita corrente. Porque a gente via também, por vezes, o gestor, ele muito bem deduzia as emendas. E nós, do Tribunal de Contas, existe um princípio em auditoria chamado ceticismo profissional, que é o quê? Mente questionadora. O auditor ele vai fazer o recálculo de tudo aquilo que vocês enviam. Então, a gente muito bem vê aqui, o município ali ele destacou 150 mil de emendas. A gente vai olhar no Tesouro Transparente da União, se de fato foi só isso, ou se houve uma omissão de repente. E já aconteceu o caso da gente ver ali 150 mil, e quando a gente foi olhar no Tesouro Transparente, na verdade o cara só tinha recebido 100 mil. E a gente ficava, de onde é que ele tirou isso? E aí a gente ia descobrir que o cara estava deduzindo receita de capital no quadro de
RCL, que são receitas correntes. Então, aí um aviso, vocês só cancelam, só extraem, só abatem do valor das receitas corrente e líquida as emendas recebidas a título de receita corrente e líquida para quem recebe, a título de despesa corrente para doente transferidor. Finalizando aqui, educação e saúde. Começando por educação, quais são os principais pontos de análise? O doutor Gustavo já destacou aqui o que é que a gente costuma analisar no tribunal. Limite mínimo com educação, que é de 25%. O envio dos dados ao CIOP. O que é o CIOP? Se vocês forem olhar na Lei de Responsabilidade Fiscal, existe um demonstrativo chamado REU, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. E ele tem que ser enviado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Tá? Para onde? Para o Tesouro, que é quem consolida e faz BSPN, que é o Balanço do Setor Público Nacional. E aí o CIOP nada mais é do que um demonstrativo do réu destinado à educação, que é nesse demonstrativo que vai constar se o ente cumpriu ou não o limite constitucional de 25%. E a gente vai lá no CIOP e observa se o município está cumprindo o calendário enviando dentro dos 30 dias, no máximo, ao final de cada bimestre. A gente avalia ainda o Fundeb. O Fundeb é um fundo, um recurso que o município recebe 70% do recurso recebido a título de Fundeb tem que ir para profissionais de educação. A gente olha ainda a aplicação mínima de 90% do Fundeb. Daquilo que eu recebo no Fundeb, 90% no mínimo eu tenho que aplicar no recurso, no exercício. Eu só posso deixar 10% para aplicar no exercício seguinte. E o VAT, que é uma complementação do Fundeb, que desse VAT, 15% tem que ser destinado a despesas de capital, enquanto 50% para a educação infantil. E aqui é outro quadro que eu gostaria que vocês tirassem uma foto, se possível, que com muita frequência a gente vê a confusão desses três temas que muito se parecem, mas eles não são sinônimos, que é educação, MDE e Fundeb. Deixa eu sair da frente aqui para vocês tirarem. Pessoal, educação é conceito global, é conceito macro. Existe dentro das classificações da despesa uma classificação chamada funcional, que ela vai classificar as despesas em dois níveis, função e subfunção. E a função 12 diz respeito a tudo aquilo que está inserido no âmbito da educação. Mas nem tudo que é educação entra para o cálculo do MDE e nem tudo que é educação é considerado Fundeb, como, por exemplo, a merenda escolar. É educação, mas não é MDE. Outro exemplo, fardamento escolar. É educação, mas não é MDE. E o que vem a ser MDE? É a manutenção e desenvolvimento do ensino. São aquelas despesas diretamente relacionadas com o processo pedagógico, e aí, conforme os artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Base. Quer saber o que entra no cômputo dos 25%? Vai lá nessa lei, vai lá nesses artigos, e está muito claro, muito cristalino. Obviamente, vocês também podem se socorrer ao MDF, que é o Manual Demonstrativo Fiscais, entre outros. E, por fim, o Fundeb, que é um fundo especial. Eita, meu limite já estourou, já estou terminando, tá? Que também tem regras especiais, regras próprias, e lá está expresso no artigo 70 e 71. Outro quadro que eu gostaria que vocês tirassem uma foto, não agora, quando eu disser já, tá? Todas essas subfunções, elas guardam relação com educação, mas nem todas elas devem ser aplicadas pelos municípios. Apenas a que eu estou destacando em verde aí, ó, que são aquelas atividades relacionadas ao âmbito municipal, ensino fundamental, ensino infantil, educação especial, EJA e adulto. Por muitas vezes a gente vê o pessoal classificando despesa aqui, ó, usando a função 368, educação básica, que ela só deve ser aplicada no âmbito da União. Vou ligar o modo 2.0 aqui, viu? Aqui, informações adicionais. Também a gente está analisando o MDE por fonte de recurso. Então, existem as fontes específicas, o CO, que é o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária, VAT e VAF também tem fontes específicas, e esse é um novo quadro que vocês passam a enviar no âmbito das prestações de contas, e aí ele tem dados de empenho. E o que é que a gente faz com esses dados? A gente faz o recálculo para ver se o município cumpriu ou não os 25% e confronta o cálculo que a gente apurou com o cálculo que vocês enviaram. A saúde, da mesma forma,
15% é o mínimo que o município deve aplicar no âmbito da saúde. Os recursos que o município deve movimentar para fins de apuração do mínimo não deve ser movimentado pela Secretaria de Saúde, mas sim pelo Fundo de Saúde, isso é um apontamento recorrente. E o CIOPS, tal qual o CIOP, também tem um demonstrativo enviado a cada bimestre no âmbito da educação. Essas subfunções de saúde, todas elas, sem restrição, podem ser aplicadas no âmbito do município. As fontes também específicas, assim como saúde, educação também tem suas fontes. Lembrando que aquele CO ali é ele quem vai definir o que é educação, o que é saúde. O quadro, tal qual educação, a gente tem um quadro específico também. E, por fim, pessoal, agradecer. Desculpa a correria no final aí, mas eu quero muito agradecer a atenção de vocês. Tem aqui um e-mail, defafon@tcl.tc.br. Dúvidas, vocês podem estar encaminhando para esse e-mail. E a gente sempre recomenda, né? A gente não costuma abrir pergunta nas palestras, primeiro em razão do tempo, e segundo que a gente prefere que vocês encaminhem as dúvidas via o e-mail, que aí vocês terão uma resposta institucional, uma resposta por escrito, que vocês podem usar no âmbito da análise. Uma coisa é você, quando está analisando um relatório, dizer isso aqui é com base ao que o palestrante respondeu lá na palestra. Outra coisa não, eu recebi um e-mail institucional da Defafon me orientando que eu devo agir nesse sentido. Está entendendo? Então, eu quero mais uma vez agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado, pessoal.